de 2021, sétimo período, Faculdade Dom Bosco. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte das hipóteses de defesa da reclamada no processo do trabalho. Na aula passada nós aprendemos qual defesa, qual modalidade de defesa, Nelson? Você se lembra? Não. Você se lembra, Jaime? Você se lembra, João Walter? Eu não lembro porque eu estava assistindo as outras aulas anteriores, eu já estava uma confusão na minha cabeça, eu não lembro realmente. Também assistiu. Você se lembra, Adriano? Qual foi a hipótese de defesa que nós trabalhamos na aula passada? Acho que foi recurso, não foi? Não, ainda não, Nelson. Foi a principal defesa que a empresa apresenta quando ela é acionada pelo reclamante. Oi, Milena. Eu comecei a ver o vídeo, mas não deu tempo de terminar, mas eu acho que é contestação, né? Isso mesmo, a contestação. Estamos na contestação ainda. Então, para eu recapitular brevemente com vocês, pessoal, nós na aula passada entendemos o rito da contestação no processo do trabalho. Embora a CLT ela venha e traga que a contestação deve ser oferecida até a audiência, tá certo? E a contestação sendo o ato aí que pode ser predominantemente verbal ou escrito, e aí a reforma trabalhista possibilitou que essa contestação fosse protocolada pela via eletrônica, só tem que confirmar lá o parágrafo, não sei se é 840 ou 800 da CLT, depois vocês vejam no material. O parágrafo primeiro possibilita, então, que a defesa seja apresentada eletronicamente. A diferença, pessoal, é que a contestação, por mais que ela não tenha, então, uma técnica apurada igual o processo civil vem e nos traz, é por isso que nós fazemos a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Quando ela vem e nos traz o princípio da eventualidade, o ônus da impugnação específica, e eu expliquei para vocês lá, o que é o ônus da impugnação específica? Quem não contesta não se defende, ou quem não contesta presume como verdadeiro, fato não contestado é fato presumido como verdadeiro. Então, a contestação ela tem que rebater todos os argumentos da inicial, seja pedidos sucessivos, seja pedidos alternativos, tá bem? E é por isso que na aula passada, olha a CLT de bolso do Nelson aí, bacana, ele chega mostrando para os empregados, fala assim, ó, artigo tal, tem direito a tal coisa. Então, gente, vocês vão perceber que a contestação, ela tem que contestar, obviamente, de forma específica, todos os pleitos do trabalhador. Inclusive, ela também pode trazer o que nós estudamos, o que nós apresentamos na aula passada, o que nós chamamos de defesas processuais, que aí consistiriam em defesas peremptórias e defesas dilatórias. Exemplo, as prejudiciais e as preliminares de mérito. Quando eu falo para você, Nelson, que na sua defesa, o cara vem lá e pede um monte de direitos, mas você fala, opa, pera lá, esse cara deixou passar mais de 2 anos para entrar com essa ação. Então aqui nós vamos entrar com uma prejudicial de mérito, que é uma defesa processual, que vai trazer a prescrição. Oi? Você pode repetir que travou aqui o Bernardo estava falando? Tá, então, Nelson, você, por exemplo, com a sua contestação, quando você recebe aquela petição inicial, você tem que trazer todas as matérias que combatam desde questões processuais, como também desde questões de direito material. O que seriam as questões processuais? O que o próprio Código de Processo Civil aventa quando ele fala que compete ao réu alegar, antes de começar o mérito, hipótese de coisa julgada, perempção, prescrição, decadência. Tudo isso acaba caindo em matérias peremptórias e dilatórias processuais. E aí é por isso que a reclamada, e quando eu falo a reclamada, pessoal, vocês, viu Cleiton, viu Bruna, viu Eduardo, Jaime, presta atenção. Vocês não podem pensar que a reclamada sempre será a empresa, porque muitas vezes a empresa pode ingressar com uma ação trabalhista contra o autor. Lembram do exemplo que nós trabalhamos no ano passado, quando nós estudamos o inquérito de apuração de falta grave? Esse é um caso importantíssimo para vocês notarem. Ou seja, a empresa está processando o trabalhador para apurar aquela falta grave e, consequentemente, rescindir o contrato de trabalho daquele empregado que é dotado de estabilidade provisória no seu emprego. Então, nunca se confundam, tá bom, gente? Então, aí, nesse caso,
A contestação vai trazer todas essas matérias. E a contestação ainda tem que alegar o que eu deixei para vocês claro lá. Questões como pagamento, compensação, retenção, todos os institutos com peculiaridades próprias. Mas beleza, pessoal. Passada essa revisão da aula passada, que vocês vão assistir lá, tenho certeza, nós precisamos entender outras modalidades de defesas que a parte reclamada pode apresentar no processo do trabalho. Quais seriam essas outras modalidades? E aqui agora a gente vai voltar a estudar tão somente o rito da CLT, porque vocês têm que lembrar que o processo civil, ele é aplicado aqui quando há lacuna da legislação processual trabalhista e compatibilidade de institutos. Se lá no Código de Processo Civil de 2015 as exceções vieram um pouco diferentes, podendo inclusive ser não mais preliminares de contestação, mas petições apartadas, aqui no processo do trabalho, o prazo para oferecimento de uma exceção de incompetência, ou uma exceção de impedimento, ou uma exceção de suspeição, também é diferenciado. E o que seriam as exceções rituais, pessoal? As exceções rituais, ela vem não como uma defesa diretamente que pretenda combater o mérito daquela ação, Jaime, quando ele vem e fala o seguinte: você não tem direito às horas extras, você não tem direito ao adicional de periculosidade, viu, Adriano? Na verdade, as exceções rituais, ela tem muito mais uma intenção de tentar verificar o quê? Questões como incompetência. Competência. Nós vimos lá nossa primeira aula de competência da Justiça do Trabalho, quando nós estudamos a importância da competência material, da competência em razão da pessoa e da competência em razão do lugar. Tudo isso vai ser trazido aqui para uma exceção ritual na modalidade de exceção de incompetência. Quando nós duvidamos, pessoal, da parcialidade do juiz, também não vai ser na sua contestação que você vai questionar isso. Você possui procedimentos, você possui matérias, possui uma defesa apropriada para que isso, então, seja discutido, seja apresentado, tá bom? Então, a exceção de incompetência relativa, que é aquela, novamente, se tratando de incompetência relativa, nós temos aqui, então, uma matéria que não necessariamente será conhecida de ofício e que nos torna uma hipótese de nulidade ou uma situação processual relativa. Ou seja, se as partes não se manifestarem no momento oportuno, esse ato processual é convalidado e por isso não adianta depois chorar pelo leite derramado, não é mesmo? Então lembre-se lá, turma, quando a gente fala da exceção de incompetência, nós também chamamos ela de exceção declinatória de foro, tá bom? E aí nós vamos ter a fundamentação dela lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, mas lá no processo civil ela veio como uma preliminar de contestação. Tá? E aí, diferentemente da exceção de impedimento ou de suspeição, que é uma petição à parte, aqui a exceção de incompetência relativa no processo do trabalho será uma petição também apresentada conforme dois dispositivos que nós vamos ler, e já vou dar o nome aqui aos bois para lerem. Jaime, quero que você leia o artigo 799 da CLT e o Adriano ou o Nelson, se possível, ler o artigo 802 da CLT para a gente, por favor. Pode ler, professor? Por favor. As causas da jurisdição da Justiça do Trabalho somente podem ser opostas com suspensão do feito às exceções de suspeição ou incompetência. Daí vai ler o primeiro parágrafo? Pode ler o parágrafo primeiro, Jaime. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Então, meu amigo, vejam só. O que será apresentado como uma defesa, uma exceção ritual apartada? A exceção de suspeição e a exceção de impedência. Tá bom? Então, quando nós falamos da exceção de impedimento, ela será trazida como matéria de defesa. Beleza? E olha o que dispõe o parágrafo 2º ainda. Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quando há essas se terminativas do feito,
não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Isso nós vamos ver em um outro momento. E o artigo 802, Nelson, o que traz para a gente? Apresentada a execução, a exceção, né, de suspensão, o juiz ou o tribunal designará audiência dentro de 48 horas para instrução e julgamento da exceção. Continua? Perfeito. Então, gente, vocês já podem perceber que esses dois dispositivos, em momento algum, eles condicionam essas exceções rituais a uma contestação. Então, presta atenção. Elas são defesas apartadas. Elas, em regra, devem ser apresentadas antes que a própria contestação. E aí o artigo 802 nos chama a atenção, porque, Nelson, nós vamos ver depois, quando que configura a suspeição, vai o quê? Suspender aquele processo. Nós precisamos ver se aquele magistrado, ele vai estar violando algum dos artigos 144, que, salvo engano, é o que vai tratar da suspeição, e aí, portanto, esse processo vai ter que aguardar esse julgamento. Beleza? Então, turma, o que nós vamos trabalhar agora? O artigo 799 da CLT, que o Jaime leu para a gente, deixou claro essa questão. Suspende o processo quando, então, a parte reclamada apresentar a exceção de suspeição e a exceção de incompetência. Mas veja, turma, então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º dispõe já que todas as demais matérias, todas as demais exceções rituais serão apresentadas como matéria de defesa. E aí o que eu tenho que deixar claro para vocês, pessoal, que essa exceção de incompetência, regra geral, muito utilizada, é a exceção de incompetência territorial. E qual que é o prazo para oferecimento da contestação? Nós vimos que na contestação essa defesa tem que ser apresentada até a audiência inicial ou até a audiência de instrução. Vimos também da questão do interstício mínimo entre o recebimento da notificação / citação e até o dia da audiência designada. Porém, pessoal, digo para vocês terem atenção e grifarem com muito cuidado aí a CLT de vocês. Artigo 800 da CLT. Porque o artigo 800 da CLT, Nelson, ele vai trazer para a gente uma outra observação. O artigo 800 da CLT, ele vai falar do prazo para essa exceção de incompetência. E olha qual que é o prazo. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinaliza a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, veja bem, Nelson, o cara processou a sua empresa lá no município de Maringá. E ele sempre trabalhou com você em Cornélio Procópio. Não era aquelas hipóteses ou aquelas exceções que nós trabalhamos, por exemplo, na nossa segunda aula, quando eu expliquei para vocês que a CLT possibilita o ajuizamento da ação no local da prestação de serviços, ou no último local da prestação de serviços, do representante comercial, por exemplo. Tá? Então vejam que aqui nós temos uma situação de um cara que trabalhou somente em Cornélio Procópio com você, Nelson. Nesse caso, ele ajuizou a ação numa comarca pela qual ele não prestou serviços. Ah, mas ele está morando agora lá, professor. Fica melhor para ele ter que não ter que viajar para Cornélio, pagar R$30 no pedágio, aí, sei lá quanto está o pedágio. E aí é por isso que você, quando vê essa situação, Nelson, na observância do artigo 800 da CLT, você vai receber essa notificação e vai falar para o advogado, olha, ele trabalhou aqui em Cornélio, esse processo eu acho que tem que vir para Cornélio, porque um professor idiota meu lá de processo trabalha na Dom Bosco, falou que eu posso fazer ele pagar R$30 no pedágio vindo para Cornélio Procópio. Só que aí observem o seguinte, meus amigos, se o seu advogado não manifesta no prazo de 5 dias, Nelson, ele vai se defender. Ou seja, ele vai, obviamente, apresentar a contestação até a audiência. Só que, tecnicamente, precluiu essa manifestação dele. Ele não vai poder alegar mais a exceção de incompetência territorial lá na contestação. E agora, meu velho, você vai ter que pegar o carro e ir para Maringá para fazer essa defesa, para fazer essa audiência lá, justamente porque
o advogado não apresentou a exceção de incompetência territorial. Aqui é tranquilo, pessoal, mas vocês têm que lembrar que foi apresentada a exceção de incompetência territorial, mas toda a vontade inicial daquele reclamante era de fazer o processo da reclamatória trabalhista, de ter audiência, de provar que ele tem direito a receber horas extras, enfim, de buscar a sentença de mérito dele, não é mesmo? E é por isso que, se essa exceção de incompetência for apresentada, galera, vai suspender o processo até que ela seja julgada. E aí é por isso que vocês também têm que grifar lá parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 800 da CLT. Porque o parágrafo 1º ele vai trazer lá: será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 desta consolidação. Nelson, o que dispõe o artigo 843 lá? É a questão do comparecimento obrigatório. Talvez ainda esse cara não vai nem precisar apresentar a defesa até que seja resolvido, porque depois o juiz vai dar o prazo novamente para que então prossiga. E aí vocês têm que observar que o rito ele vai prosseguir para julgamento, o juiz vai determinar a intimação dos litisconsortes, tudo mais, mas chama atenção o parágrafo 3º, viu, pessoal? Porque aqui nós estamos falando do quê? De um procedimento, de uma defesa à exceção ritual, que vai determinar o andamento desse processo durante toda a fase de cognição. E é por isso que o juiz, na sua faculdade do parágrafo 3º, ele pode determinar a realização de audiência de instrução. E muitas vezes, pessoal, aqui eu sempre peço, sempre oriento todo mundo a ficar muito esperto. Porque é o seguinte: imagine o seguinte, você só vai estar naquela audiência da exceção de incompetência territorial para comprovar se aquele cara trabalhou em Cornélio Procópio ou se ele trabalhou em Maringá. Aí esse cara chama a testemunha. Essa testemunha começa a falar mais do que devia. Não, quando ele ia trabalhar só em Cornélio. Não, ele, assim, a gente trabalhou em Cornélio, tudo mais. Ou às vezes viajava. Então tem que ter atenção, porque às vezes você está ali só para comprovar o local da prestação de serviços e para, consequentemente, determinar o prosseguimento desse processo na comarca pela qual ele deve seguir, mas a testemunha que for ouvida ou o depoimento da parte pode comprometer você lá na fase de mérito. Claro, o cara vai usar o depoimento da testemunha lá. Óbvio que o juiz ele não vai querer entrar em questões que não sejam controversas ali naquele ponto, né, gente? Mas isso é sempre bom deixar esclarecido para vocês. Mas aí depois tem o parágrafo 4º, que depois de decidir a exceção de incompetência territorial, o juiz vai determinar o processamento do feito. E olha aqui que interessante, gente. Olha lá o que dispõe o artigo 800, parágrafo 4º. Ele julga a exceção, o processo é designado uma nova audiência, e aí a parte reclamada tem o prazo para oferecer a defesa, e aí a instrução processual continua, beleza? Então isso aqui é basicamente só para vocês não confundirem em relação a isso. Prestem atenção em relação ao prazo, prestem atenção em relação a uma eventual pegadinha aí que o professor pode lançar, se o processo vai continuar correndo tranquilamente até que seja julgada a exceção de incompetência territorial, ou se essa exceção de incompetência territorial suspende o processo, tá? Fiquem atentos com esses dispositivos aí do artigo 800 da CLT, beleza? E aí nós vamos ter que ver agora uma outra possibilidade de exceção, que é a que o artigo 799 da CLT nos trouxe, que é o da exceção de suspeição. E aí eu convido a todos vocês a abrirem o artigo 801 da CLT, e quem puder ler, Isabela, que está com a câmera ligada aí, o Adriano também, o Nelson, o Jair, puder ler o artigo 801 da CLT, eu agradeceria bastante. Qual artigo, professor? 801. O juiz classista é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes.
daí começa a falar? Jaime, me diz uma coisa, de que ano que é essa CLT sua, meu velho? Ixi, acho que pegou eu, pera aí. Ó, a minha é 2019. Você falou cara. juiz classista? Não, o juiz-presidente é 801, né? Isso, o juiz presidente O juiz Isso. classista é obrigado a dar suspeito e pode ser recusado por alguém dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. Aí embaixo tem a... É que não tem o classista mais, né? É, ó, Não. é novo. Quer que Última leia vez. aqui? Lê aí. Pessoal, fiquem tranquilos. Não, vamos focar aqui. Seguinte situação. O que é que vocês... Pode ler os incisos agora, alguém, por favor, Jaime ou Nelson. Vai, Germão. Inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil, interesse particular na causa. Perfeito. Então, aqui nós estamos diante de um aspecto o quê? Subjetivo da parcialidade do juiz. Tá? Por que eu digo aspecto subjetivo, pessoal? Porque eu já quero que vocês anotem também, para vocês estudarem, artigo 145 a 148 do Código de Processo Civil. Porque no 144, perdão, 144 vai trazer lá as hipóteses de impedimento, tá? E aí, nessas hipóteses de suspeição e impedimento, aquelas, quando o juiz, então, ele for impedido dentro daquelas causas, vocês vão ver que ele estará diante de aspectos objetivos e aspectos subjetivos. O artigo 801 que o Jaime nos trouxe vai mais ou menos de acordo no que está no artigo 145 do Código de Processo Civil. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, então, se vocês, então, perceberem que aquele juiz possui inimizade pessoal com uma das partes, é parente de alguma das partes, e prestem atenção nessa pegadinha aqui, pessoal. Parentesco por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau. Quem é um parente de terceiro grau, Nelson, Isabela? Quem é um parente de terceiro grau? É. Um primo? Primo não é. Tio? Tio? O parente de terceiro grau é o também tio. não é? O tio, ó, os parentes de terceiro grau são os bisavós. Isso aí em grau ascendente, né, gente? Vamos lembrar lá das aulas de Direito de Família, professor Arthur. Deixa eu ver se eu estou me recordando, vocês podem me corrigir. Então, em grau ascendente, quem seriam os parentes de terceiro grau? O tio, aí depois nós temos, por exemplo, sobrinhos, mas em grau descendente, eu não sei, ou se em grau lateral, que pode ser. Descendente. E aí, pessoal, até terceiro grau. Primo não é terceiro grau, tá bom? Primo é quarto grau. E aí, tio-avô, tio-avô, tio-avó são parentes de quarto grau. Mas aí vocês têm que prestar atenção, porque pode cair alguma pegadinha para vocês, alguma prova nesse sentido, porque, tá bom, eu tenho um primo, mas esse meu primo, cara, a gente vai pescar todo final de semana. Esse meu primo aí, a gente faz rolo, tem sítio junto, tudo mais, e processar a empresa dele, pô. Gente, vocês não vão cair na linha C do artigo 801 da CLT, mas vocês podem ver que você vai estar diante de uma amizade íntima, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala de interesse particular na causa, nós podemos também lembrar a possibilidade de juízes que já, por exemplo, foram sócio daquele escritório, foi sócio daquele escritório de advocacia que está representando alguma das partes, e isso aí, tecnicamente,
ele, embora ele já tenha saído desse processo, ele vai cair ou nas hipóteses de suspeição ou na hipótese de impedimento, sempre analisando o caso concreto, mas isso que eu estou trazendo para vocês aqui é para vocês verem que, incorrendo em uma dessas hipóteses do artigo 801, é apresentada uma petição apartada, antes também da contestação para ser processada e julgada, e aí essa exceção de suspeição, pessoal, ela vai ser apresentada na forma do artigo 802 da CLT. Beleza? Gente, a CLT é essa bagunça, por isso que além de vocês verem os artigos, vocês devem sempre ler as referências que eles fazem lá em letrinhas minúsculas. Porque falou do 802, o 802 já vai jogar ali, obviamente ele vai estar logo seguido do 801, né? Mas vocês vão poder fazer lá o remissivo para o artigo 144 a 148 do Código de Processo Civil também. E tantas outras súmulas ou OJs que devem trazer sobre o caso. Então, beleza, gente. Essas são as modalidades que eu queria trazer para vocês, mas aí a gente vai entender agora algumas outras peculiaridades que elas merecem ser observadas. Eu falei para vocês que, então, as exceções rituais que são apresentadas no processo do trabalho em regra, exceção de incompetência relativa, apresentada na forma do artigo 799, uma petição em prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação, a exceção de suspeição também, e a exceção de impedimento. A exceção de impedimento, ela não segue a regra do artigo 799, ela é uma matéria de defesa, então todos aqueles incisos lá do artigo 144 do Código de Processo Civil, se você vê, por exemplo, vamos pegar um inciso lá que pode gerar o impedimento do juiz na forma do artigo 144. Se ele conheceu em outro grau de jurisdição, proferiu decisão. Se ele já foi mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, aspectos aí também que vão muito mais. Quando herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes. Tudo isso aí tem que ser observado. Serão aventados como matéria de contestação. Beleza? Preliminares na contestação. Mas beleza, gente, fechamos aqui. Vamos entender qual que é a natureza jurídica dessa decisão. Porque o Jaime leu lá, nós vimos o parágrafo 3º, deixa eu ver aqui se for o parágrafo 3º, não. Artigo 802, não. É o artigo 899 da CLT, ele vai ter o parágrafo que fala do cabimento dos recursos. E aí, quando eu falo para vocês do cabimento dos recursos, vocês têm que ver o seguinte. Ao parágrafo 2º, perdão, das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quando essas se terminativas de efeito, não caberá recurso. Então, veja, pessoal, falar de decisão interlocutória, nós precisamos lembrar que ela, no processo do trabalho, segue aquela regra do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões. São pouquíssimas as hipóteses, e nós vamos ver ao longo das nossas aulas, de quando a parte poderá recorrer dessa decisão. Deferimento de tutela, posso entrar com agravo de instrumento? Não. Agravo de instrumento no processo de trabalho tem a finalidade exclusiva de destrancar recursos. Quando há despacho denegatório do recurso, é diferente do processo civil, que tem aquela questão lá, que é quando, por exemplo, precisar revisar essa decisão interlocutória proferida, enfim. Então, aqui, essa decisão que acolhe ou rejeita uma exceção de incompetência territorial, uma exceção de suspeição, não será recorrível de imediato. Então, quando que ela vai ser recorrível? Caso do Nelson. Julgou improcedente a exceção de incompetência, Nelson. Esse processo vai continuar correndo em Maringá. E aí você vai ter que, por exemplo, verificar se foi uma hipótese de decisão terminativa ou se foi uma decisão ali que vai continuar o processo. Continua o processo, você vai ter que recorrer lá no final da sentença. Aí vai ter que interpor o recurso ordinário, tudo mais. E aí eu convido todos vocês a abrirem uma súmula do TST. A súmula 214 do TST. Olha o que ela dispõe lá. Na Justiça do Trabalho, enfim, é a questão da irrecorribilidade. Então vai falar lá
da linha C, então, as decisões interlocutórias não exijam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão. A linha C, que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Nelson, mandou para Maringá o processo, vai continuar em Maringá. Não vai caber recurso agora, meu velho, vai ter que esperar finalizar esse processo e entrar com recurso ordinário. Vamos supor, então, que o cara falou que trabalhava não em Cornélio, mas em Presidente Prudente. E acolheu a exceção para jogar esse processo lá para Presidente Prudente. Então, cai a hipótese da linha C, da súmula 214 do TST, que aí, então, possibilita recorrer de imediato, porque está indo para um outro TRT. Beleza, gente? É óbvio que tudo isso aí vai trazer algo que deve ser sempre analisado ali diante dessas decisões interlocutórias proferidas. Mas então, o que é que eu gostaria só de esclarecer para vocês, eu acho que já deixamos claro aí, como que a CLT, antes da reforma trabalhista, ela não distinguia essa questão se era uma preliminar de defesa ou se era uma peça apartada. Com a reforma trabalhista, o artigo 799 trouxe essa alteração, então, portanto, ela traz a ideia de uma petição apartada e aí dentro daquele prazo. E aí quando eu falo para vocês, pessoal, de uma exceção de incompetência relativa, vocês não podem ficar atentos a questões somente como a competência territorial, tá? Porque vocês têm que ver que nós já estudamos lá na nossa aula de competências. Quais são as competências aí, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Quais são as competências absolutas no processo do trabalho, Milena? Quais são as competências absolutas no processo e as competências relativas? O Jaime até desligou a câmera, né, Jaime? Pode voltar aí, rapaz. Então, quais são as competências absolutas aí que vocês acham? Ou seja, aquelas competências que devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Em razão da matéria? Em razão da matéria, é uma hipótese de competência absoluta ou relativa, Isabela? Eu acredito que é absoluto. Exatamente, parabéns, é uma hipótese de competência absoluta. E aí, quando a gente fala em competência em razão da pessoa, mesma coisa. E aí, lembrando que competência em razão do lugar, que é a competência declinatória de foro, que nós estamos falando, é uma competência relativa, beleza? E é por isso que essa hipótese de incompetência relativa é o que nos possibilita... Estão me ouvindo, gente? Quem fala alguma coisa? Ah, beleza. Então, é por isso que essa exceção de competência relativa, ela não... Se ela não for apresentada, preclui a manifestação da parte e, por isso, ela vai fazer o quê? Vai ter que prosseguir naquela forma que foi disciplinada ali, tá bem? Professor, quando é dito que é em apartado, quer dizer apenas que não é junto com a contestação ou tem outros autos de processo onde corre a exceção? Aí que tá, Isabela. Em tese, teria que ser apartado desmembrando o processo, entendeu? Mas olha ali, onde que você viu o apartado? No artigo 799? Não, o senhor falando na aula que deveria ser em apartado. Ah, tá, então, não, desculpa. Vai ser no mesmo processo, porque realmente falar apartado dá a ideia de que ela, como se fosse um distribuído, né, como se fosse um incidente vinculado àquele processo. Mas não, ela é feita no mesmo processo, e aí o que acontece? Suspende aquele processo, é apresentado lá no mesmo protocolo, mesmo no PJE, trazendo o número daqueles autos e tudo mais. Aí o juiz, ele depois que julgar ela, que vai dar continuidade nos andamentos. O que eu digo para você, a peça apartada, Isabela, é no sentido de que ela é uma petição à parte. Não é feita junto com o corpo da contestação. Não é como se fosse uma preliminar de contestação. E eu vi que o senhor falou do prazo da contestação ser bem mais longo que isso, que é de 5 dias. Mas se a contestação for apresentada em 5 dias, com esta alegação da exceção, dentro da contestação, como questão de preliminar, vai ser apreciado? Olha, o que vai acontecer? O juiz vai mandar intimar
a parte recipiente, né, no caso a reclamada, para falar o seguinte: olha, você vai dar prosseguimento na exceção ou na contestação? Porque o que acontece? Geralmente, às vezes, a parte apresenta os dois. Se ele apresenta tudo como uma peça, eu sinceramente preciso ver para você, Isabela, como que a jurisprudência tem decidido isso. Porque se ele junta lá na movimentação como contestação, no PJE, o juiz ele vai analisar sobre contestação. E aí, se, por exemplo, tiver no mesmo documento, já vai indeferir, porque ela tem que ser uma petição à parte. Mas se, por exemplo, ele juntar exceção de incompetência relativa e depois, logo em seguida, apresenta a contestação, o juiz vai observar primeiro se foi apresentada no prazo, dos 5 dias. Se for apresentado no prazo, ele vai ter que suspender para analisar essa contestação posteriormente. Tanto que depois de julgada essa exceção, ele vai ter que novamente intimar a parte reclamada para que ela se manifeste, ou para reiterar os termos daquela contestação anteriormente apresentada. Não sei se é isso, se eu fui claro, ou se você gostaria de saber, tipo assim, se ele apresenta os dois, qual que ele vai julgar? Penso eu que ele tem que julgar primeiro a exceção de incompetência. Se ela foi apresentada, obviamente, dentro do prazo. Tá bom? Beleza. E beleza, aí a gente tem que trabalhar essa questão para vocês só para revisar competência absoluta e competência relativa, né? Competência relativa, então, você vai poder alegar como uma exceção de incompetência questões como em razão da causa, competência territorial. Nós temos aquela discussão de que nas hipóteses de competência relativa, o juiz não precisa conhecer de ofício, depende de provocação da parte, e aí, se ela não for oferecida no momento certo, vai gerar a preclusão, diferentemente da matéria de ordem pública, da competência absoluta, ela pode ser arguida a qualquer momento processual, e é por isso que o juiz também tem que conhecer de ofício. E depois vocês só vejam lá o artigo 651, que traz novamente o que nós já estudamos acerca das regras de definição de competência, tá bom? E aí, pessoal, olha novamente o que eu digo para vocês dentro do que a Isabela falou. Instrução normativa número 36 de 2016 da CLT. Porque a instrução normativa 36 de 2016 do TST não possibilitou, ou quer dizer, trouxe a exceção de incompetência como uma peça autônoma, diferentemente do artigo 64, item 2 do Código de Processo Civil, tá certo? E aí, por isso que nesse caso não se tem aplicação subsidiária, porque nós não estamos diante de uma lacuna nesse caso. Gente, aí depois tem aquelas regras procedimentais da exceção de incompetência, tá? E aí eu já expliquei para vocês que nós fizemos a leitura, não sei se vocês acham que devo explicar novamente, mas é para vocês lembrarem, o prazo de 5 dias, depois o processo vai ficar suspenso até julgamento pelo juiz, o juiz pode determinar audiência para a oitiva de partes e testemunhas, e aí depois dessa decisão ele abre novamente o processo para oferecimento da contestação. Só lembrando que dessa decisão, pessoal, ela só vai caber o recurso se essa incompetência territorial concedida versar sobre competência de tribunais regionais do trabalho distintas. E aí, pra gente... Oi? Ele pode designar audiência ou o juiz deve designar audiência? Então, vamos lá. Olha o que dispõe o artigo 800 da CLT, parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral. Então, eu entendo como uma faculdade dele, Isabela, como o famoso pode designar. Beleza? Então, o que é ter, se ele entender necessário? Às vezes ele vê os documentos lá, às vezes ele, por exemplo, vê o contrato de trabalho, vê toda a prova documental apresentada por essa exceção de incompetência, acaba julgando o precedente. O problema é sempre isso aí, né? O direito, a manifestação, impedir de produzir a prova oral, como isso poderia gerar um cerceamento de defesa. Mas o legislador, ele saiu na tangente aqui para não vincular o juiz nesse famoso dever aí, ou restrição, seguir de forma restrita esse dispositivo. Aí, beleza, pessoal. A exceção de suspeição e impedimento, igual eu falei para vocês,
falar de impedimento, nós estamos falando de elementos objetivos do juiz. Ou seja, artigo 144 lá do processo. A diferença aqui, por exemplo, da suspeição na CLT é que ela vai trazer lá, por exemplo, a amizade íntima como uma hipótese de suspeição. E a amizade íntima no CPC também vem como suspeição. Eu preciso corrigir isso aqui no material. Pera aí, então. Ah, não, tá certo. Eu que pulei aqui. Então, gente, ó, falar de impedimento. Artigo 144 do Código de Processo Civil. Vocês vão lembrar lá, por exemplo, quando aquele juiz já foi empregador de uma das partes, beleza? Ou quando já figurou ali como herdeiro presuntivo ou sócio de uma das partes, tudo mais. Então, vocês sempre lembrem-se desse macete. Falar de impedimento, elementos objetivos que condicionam ou que trazem o quê? Que contradizem a parcialidade do magistrado. Por sua vez, a suspeição, artigo 145 do Código de Processo Civil e artigo 801 da CLT, igual nós vimos, são elementos subjetivos do juiz. Quando ele for parente, quando ele tiver interesse no processo, muita atenção, pessoal, que o parente até terceiro grau, viu? Então, se cair primo, vocês vão ter que tentar ver se o problema ele traz outros elementos aí para afastar vocês dessa pegadinha. É isso? Não. Artigo 799. Lê para mim lá novamente o caput, para vocês verem mais uma pergunta. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou incompetência. Jaime, então me diz o seguinte, eu posso apresentar uma exceção de impedimento com 5 dias quando eu recebo a notificação dessa reclamatória trabalhista? Posso? Com impedimento? Acho que pode. O que você acha, Adriano? O que você acha, Isabela? Eu acredito que não, porque impedimento não parece se enquadrar na questão de suspeição ou de incompetência, porque impedimento é diferente de suspeição. É isso aí, Jaime. Presta atenção, meu velho. Pegadinha aí. Porque isso que vocês têm que prestar atenção, viu, Nelson? Se joga o problema lá. Márcio foi notificado e verificou que existem elementos objetivos que questionam a parcialidade do magistrado do processo. Você, na figura de advogado de Márcio, apresente a petição cabível para discutir esse impedimento. Aí você vai falar assim, putz, qual que é a petição cabível? Contestação, gente, porque aí vocês vão ter que lembrar. É óbvio que eu não vou fazer uma pergunta assim para vocês, mas a OAB, quando cai essas questões dissertativas dele, não a peça em si, mas ela vai bem nessa ferida nesse sentido. Qual que é a petição cabível para discutir o impedimento do juiz da causa? Apresente a petição correspondente. Aí o cara falou assim, tá pedindo para apresentar a petição, então, se é impedimento, eu acho que deve ser uma exceção aí. Aí o cara cai nesse sentido, porque ele tem que saber que a petição, então, correspondente para ele discutir o quê, galera? Para ele discutir lá esses elementos objetivos, é a contestação. E aí o problema vai jogar lá outras questões, para vocês sempre analisarem. Sim. Aí está pedindo hora extra, tudo mais, aí você, quando for elaborar a contestação lá, você já vai ter que defender tudo, porque vocês vão lembrar que um dia esse professor aqui encheu o saco de vocês falando que matéria não defendida, que matéria não contestada, presume-se como verdadeiro. Então você vai ter que ir lá. Beleza, isso porque vocês têm que pensar o seguinte, e se o juiz ele vai lá e não suspende esse processo, entende que não é impedido para processar e julgar isso aí? Vocês vão ficar dependendo disso aí?
Vocês têm que defender o resto, porque aí ele vai pegar e falar assim, ok, não tem hipótese de impedimento ou não tem hipótese, aí que a suspeição vai ser uma outra petição. Não configurado o impedimento, portanto, verifico que a parte reclamada não contestou os demais pedidos, presume-se como verdadeiros. Ele não vai dar prazo para vocês oferecer a correção ou emendar a contestação. Os efeitos são diferentes da declaração de suspeição e de impedimento? Como assim, Isabela? Os efeitos da... O juiz vai ser afastado? Vai. Agora eu só preciso confirmar se, por exemplo, vai... É óbvio que não vai ser o mesmo juiz que vai... Aí que está a discussão. Porque, veja comigo, se nós temos, então, uma exceção que ela é trazida como matéria de contestação, quem que vai analisar essa contestação? O próprio juiz? E a partir do momento que esse juiz da causa analise, então, que ele... Eu penso que vai dar... Tem dois caminhos, Isabela. A partir do momento que ele analise, então, que ele não é impedido e dá uma sentença e você ainda questiona essa imparcialidade dele, e ele dá uma sentença, às vezes, de procedência ou de improcedência, você vai ter que recorrer para o tribunal e vai ter que discutir novamente esse impedimento. Configurado, então, o impedimento por parte do juiz, o tribunal vai fazer o quê? Vai cassar a sentença, vai mandar esse processo para um novo juiz, vai começar toda a fase de discussão novamente. E o que acontece com esse juiz que é o mau caráter, na verdade? Ah, Nelson, na pior das hipóteses, ele vai levar uma comida do tribunal e vai fazer o quê? Nada. Uma advertência do CNJ. Agora, eu acho diferente da suspeição, viu, Nelson? A suspeição já é um pouco mais pesada. Em um caso, é difícil ocorrer isso, né? Ou não? Cara, aqui em Londrina eu já vi juiz se declarar de impedido de ofício. Como? A minha juíza declara suspeição de ofício também. Suspeição? Suspeição, ela já declarou, só que é em âmbito criminal, aí eu não sei se é a mesma matéria, assim, né, de impedimento de suspeição, mas ela já declarou de ofício. Pode ser, já sofreu alguma ameaça, alguma coisa assim, né? Mas o que eu digo para você, Nelson, aqui tem juiz que, por exemplo, já brigou com advogado em audiência, já teve problema com alguma das partes. Tem juiz aqui em Londrina que é dono de empresa, dono de comércio. Então, às vezes, o empregado dele vai lá e processa, ele tem que ser declarado, então, impedido. Enfim, e aí, turma, só para não alongar muito a noite de vocês têm que lembrar essa questão da exceção de impedimento e como que ela é oferecida, tá? Um outro caso que nós podemos ver, gente, é em relação à exceção de suspeição, que é feita como uma petição autônoma. Prestem atenção. Lá, na exceção de incompetência territorial, quando a Isabela falou para a gente que o juiz, se entender necessária a produção de prova oral, ele vai designar a audiência, no artigo 802 da CLT, no caso de exceção de suspeição, a audiência será, então, aqui, de certa forma, obrigatória. Porque é o que fala lá. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou o tribunal designará a audiência dentro de 48 horas para instrução e julgamento da exceção. Então, se em um dispositivo nós temos uma faculdade, aqui em outro dispositivo nós temos um ônus daquele magistrado. E qual que é o prazo para vocês ficarem espertos, pessoal? 48 horas. O juiz vai mandar ouvir as partes lá para ver se realmente há essa possibilidade de ocorrer a suspeição. Mas, gente, convenhamos, né? O cara vai pedir a suspeição lá, às vezes por parentesco. Ele vai juntar lá uma foto do juiz com o filho no Facebook, com a esposa, tudo mais. Ou às vezes ele pode ir até no cartório de registro de pessoas para tentar levantar essa documentação. O juiz não, ele vai falar, não sou casado, entendeu? E até porque eles também estão tão de saco cheio de tanto processo que estão para julgar, um a mais, um a menos, menos pior para eles, né? Mas isso aqui é opinião. Eu estou fora. A exceção de incompetência, o juiz, então, designa a audiência se entender pertinente. A exceção de suspeição é obrigatória. No prazo de 48 horas. É porque nós estamos aqui
Sim, o que eu falo para vocês, esse é o entendimento que nós trazemos da interpretação do artigo 800 quando comparado com o artigo 802, tá, Isabela? Muitas vezes o juiz, ele nem vai designar audiência dentro de 48 horas, já pode julgar como procedente essa exceção de suspeição, entendeu? E aí a parte vai falar assim, não, tinha que designar audiência só para confirmar algo que eu já queria. E aí, você acha isso pertinente? Você acha que isso deveria ser feito ou não? Pessoal, então lembrando disso, passamos a questão das exceções, não vamos discutir novamente isso, depois vocês anotem lá. Vamos lembrar agora de uma outra defesa, pessoal. A defesa denominada reconvenção. A reconvenção é o que nós costumamos dizer na advocacia como uma hipótese de contra-ataque da parte reclamada. Então veja o seguinte, o autor foi lá e apresentou uma reclamatória trabalhista, você apresenta aquela contestação e fala, quer saber, eu também, esse cara ficou com... quebrou, furtou meu caixa aqui da empresa, ficou com algum aparelho meu aqui, eu acho que ele tem que ressarcir isso para mim. Você vai apresentar a reconvenção, tá bom? E essa aqui, o que traz como reconvenção, pessoal? A reconvenção é muito importante vocês observarem o artigo 343 do Código de Processo Civil, tá bom? E aí, por que eu digo isso para vocês? Porque a reconvenção, pessoal, ela tem que ter esse liame aí entre a reclamatória trabalhista e o processo do trabalho, e a defesa e o nexo aí dessa relação de trabalho, tá? Você não pode, por exemplo, querer ficar discutindo contratos de natureza civil que você fez com esse seu ex-empregado. O cara alugou minha casa, então eu vou apresentar a reconvenção também dentro desse processo. Não, gente. Você vai ter que muitas vezes discutir o quê? Um equipamento que ele usou e quebrou na empresa e você acha que ele deve indenizar, você vai discutir a responsabilidade dele aí, uma violação de patente, o pagamento de algum valor, ou até um dano moral decorrente dessa relação de trabalho, se você for um empregador conseguir fundamentar isso, tá? Então é por isso que a reconvenção, pessoal, ela será apresentada junto com a contestação. E depois do CPC de 2015 e a CLT, embora não tenha incorporado de forma expressa isso, mas trouxe, por exemplo, por meio das instruções normativas do TST, falou o que, Isabela? Que ela vai ser trazida no corpo da contestação. Não como preliminar. Geralmente nós fazemos a reconvenção lá no final, quase próximo aos requerimentos finais da contestação, tá? Vai ter valor da causa, você vai seguir o quê? Você vai seguir o rito do artigo 319 do Código de Processo Civil. Você vai ter que trazer causa do qualificação, a qualificação já vai estar no corpo do processo, né? Mas você vai ter que trazer o fundamento, causa de pedir, os fatos, o pedido, tudo mais. E aí se julga essa reconvenção. Lembrando, gente, o juiz ele pode muitas vezes julgar procedente a reclamatória trabalhista ou julgar improcedente a reclamatória trabalhista. Da mesma forma que ele pode julgar procedente a reconvenção ou improcedente a reconvenção, ou todos no emaranhado aí, tudo junto e misturado. E aí você vai ter que recorrer por meio de recurso ordinário. E aí nós temos uma discussão. É possível fazer pedido de liminar na reconvenção? E se ele nega essa liminar, é possível de recurso? Então, lembrando novamente, incabível o recurso, segundo o entendimento majoritário, tá? Mas é possível, sim, o pedido de liminar em reconvenção. Lembrando que, se caso ela for indeferida, você vai ter que recorrer para o meio próprio. E aí, o que é que nós temos que lembrar? Que para que você apresente uma reconvenção, você tem que estar diante de situações que sejam compatíveis dentro do processo do trabalho. É o quê? Procedimento sumário com procedimento sumário. Procedimento sumaríssimo com procedimento sumaríssimo. Mas vejam, pessoal, a reconvenção, ela é uma defesa processual cabível tão somente, e aqui é a regra que eu digo para vocês, a partir dos livros que eu tenho visto e alguns julgados, somente no procedimento ordinário, tá? Não é cabível em ações de natureza dúplice, não é cabível em ações de execução, porque a reconvenção, ela possui um liame, possui um vínculo, então, com aquela reclamatória principal, tá bom? E é por isso que, se você está falando de uma execução
de um título executivo extrajudicial que é fundado em uma obrigação líquida, certa e exigível, você não vai ter a reconvenção como instrumento plausível. E lembrando também as ações cautelares. Gente, e é por isso que daí nós temos que citar a súmula 258 do STF, só para finalizar, que vai falar que cabe a ação, reconvenção em ações declaratórias. Quais seriam as ações declaratórias muito comuns na Justiça do Trabalho? Reconhecimento de vínculo, tá bom? E por isso que aí eu quero só fazer um pedido para vocês, depois vocês analisem se é possível caber reconvenção de reconvenção no direito processual ao trabalho. O processo civil já fala que não. O processo de trabalho muito mais, né, gente? Porque nós somos pautados nos princípios da simplicidade, da informalidade, principalmente o da celeridade. Turma, para finalizar, quero que vocês abram o artigo 495 da CLT. E alguém leia lá para mim o artigo 495 da CLT, por favor. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Jaime, isso é o que possibilita você entrar, ou é o que você traz a hipótese de uma ação dúplice. O que seria, então, uma ação dúplice, pessoal? Que o juiz, quando ele julgar aquela reclamatória trabalhista e julgar procedente ou improcedente, ele pode dar um resultado, além de favorável ou desfavorável para o autor, obrigar esse autor a cumprir com determinada obrigação de fazer ou com determinada circunstância. Ou seja, o mesmo efeito que o autor pode receber, o réu também pode receber na ação dúplice. É por isso que ele não precisa apresentar uma contestação, não precisa apresentar uma reconvenção. Então imagine o seguinte, o autor vai lá e pede, por exemplo, a apuração, a reversão da justa causa com o pagamento das verbas rescisórias. A ré vai lá e apresenta a contestação, falando que essa justa causa é devida e que, portanto, o pagamento das verbas rescisórias deve ser aqueles que foram depositados em juízo por meio, então, de uma ação de consignação e pagamento. Ou no caso das ações de consignação e pagamento, ou no caso das ações possessórias. Tá bom, gente? Então, a ação dúplice é essa hipótese, é aquela ação que o mesmo efeito que pode ser obtido na contestação, na reclamação trabalhista, pode ser obtido na reconvenção também. Beleza? E aí, turma, só para lembrar para vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas aí nós finalizamos. Então, recapitulando, falamos hoje das exceções rituais, expliquei para vocês a importância de vocês analisarem o artigo 799, 800, 801 e 802 da CLT. Concomitantemente, sempre façam o remissivo, ou anotem aí para vocês montarem o índice remissivo no VADMECUM de vocês, aos artigos 144, ao 148 do Código de Processo Civil, tá? Então, hoje nós entendemos como que essas exceções rituais e a reconvenção são hipóteses de defesa do reclamado. Lembrando que a exceção de incompetência relativa, na maioria das vezes utilizadas por conta de incompetência territorial, ela não é feita como uma preliminar de contestação, mas sim uma peça à parte, na forma do artigo 800 da CLT, que demanda, então, a apresentação no prazo de 5 dias. Só para finalizar, a reconvenção. A reconvenção nós estudamos que ela é aquele contra-ataque, mas esse contra-ataque ele não é sempre possível. Vocês precisam saber que o pedido da sua reconvenção tem que ter uma similaridade com o que aquele autor está demandando na reclamatória trabalhista. Você não pode discutir outras matérias ou outros assuntos que seja de competência de um outro grau de jurisdição, ou de até um outro nível de jurisdição, quando a gente fala de uma justiça civil, tá? E diante disso, nós vimos também
como que essa reconvenção apresenta exceções, que não é cabível em casos de procedimento sumário e sumaríssimo, ou também quando há essa incompatibilidade, ou também não cabe reconvenção da reconvenção. Por fim, pessoal, deixo a tarefinha de casa para vocês, para a gente depois discutir sobre ações possessórias e ações declaratórias como modalidade de ações dúplices. Depois vocês procurem saber mais sobre isso. Beleza, gente? Fechou. Agora, na conclusão, o senhor falou que é a exceção de incompetência que é separada da contestação, mas é a de suspeição, né? A de incompetência territorial também, Isabela. Ah, tá. Então, a de incompetência territorial e suspeição são separadas da contestação. Da contestação. A exceção de impedimento que é dentro do corpo da contestação. Se eu falei isso aí, me desculpe, falei errado. Às vezes eu falei rápido aqui no meu modo café de ser, mas vamos pegar lá para vocês verem lá o artigo 799 da CLT, que o Jaime leu. Olha lá, peraí. Tá lá, de suspeição e de incompetência. Então, nas causas de jurisdição de trabalho somente pode ser oposto com suspensão do feito às exceções de suspeição ou incompetência, tá? Então, nessa incompetência, Isabela, lembra-se daí das incompetências do quê? Relativas. E quais são elas? Quando você for querer discutir matéria territorial, e a outra, que também é a única hipótese de competência relativa, competência em razão do valor da causa. O que isso pode acontecer, Isabela? O cara, às vezes, distribui um processo lá no valor de 20 mil reais e joga lá no processo do trabalho, no PJE, perdão, com um procedimento ordinário. Você pode apresentar uma incompetência para querer discutir isso aí, tá? Mas é que, assim, na prática não vai ter muita diferença. O que mais é importante é a competência territorial, porque isso aí você faz um processo ir para uma outra comarca ou até para um outro estado, tá? E aí, gente, só para vocês lembrarem a diferença também que nós trabalhamos, é importante saber da audiência, tá? Uma é uma faculdade e a outra o juiz designa no prazo de 48 horas. Beleza? Então, turma, agradeço a todos que disponibilizaram a noite aí para a gente assistir essa aula. Acho que vocês estão livres. Vocês tiveram a primeira aula com quem hoje, hein? Alexandre. Grande Alexandre Melati. Falou, então. Boa noite. Beleza? Professor, teve chamada hoje? Milena, você não estava assistindo a aula, Milena? Eu estava, mas eu não lembro se teve. Você não fez, não. Dá um print aí, ó. Esperando você me aceitar. Fez no começo, eu perdi, então. Gente, eu vou fazer a chamada aqui, então, peraí. Bom, então, pessoal, finalizo aqui a gravação da aula de hoje e faço a chamada só para deixar redondinho esse vídeo aqui para quem depois for assistir a aula.